Milhares de anos atrás, o pão como o conhecemos não existia. Nossos ancestrais eram caçadores-coletores, dependendo de grãos silvestres para se alimentar. Um dia, uma descoberta simples mudou tudo. Eles trituraram grãos entre pedras, criando uma farinha grossa. Essa farinha, misturada com água e cozida em pedras quentes, deu origem aos primeiros pães achatados. Esse ato simples marcou o início da fabricação de pão. Foi um ponto de virada na história humana, transformando nossas dietas e moldando nossas civilizações. O aroma de pão assando enchia o ar, sinalizando uma nova era. Este pão primitivo provavelmente não tinha fermento, faltando a textura arejada que muitas vezes associamos ao pão hoje. Era muito diferente dos pães fofinhos que apreciamos hoje, mas representava um salto significativo. Essa inovação permitiu que nossos ancestrais armazenassem alimentos por períodos mais longos, garantindo um suprimento de comida mais confiável. Isso lançou as bases para o desenvolvimento da agricultura e a ascensão das comunidades estabelecidas. A descoberta da fabricação de pão não foi um evento singular, mas sim um processo gradual de experimentação e refinamento. Com o tempo, nossos ancestrais experimentaram diferentes grãos, técnicas de moagem e métodos de cozimento. Eles aprenderam a controlar o calor de suas fogueiras, resultando em pães mais palatáveis e digeríveis. Esses primeiros padeiros, por tentativa e erro, lançaram as bases para o mundo diversificado do pão que conhecemos e amamos hoje. Desde esses primórdios humildes, o pão se tornaria a pedra angular da civilização humana, sustentando populações e moldando tradições culinárias em todo o mundo. A jornada desde aqueles primeiros pães achatados até as inúmeras variedades de pão que apreciamos hoje é uma prova da engenhosidade humana e de nosso fascínio duradouro por este alimento simples, mas essencial. A história do pão é uma história de inovação, adaptação e do poder duradouro da comida para nos conectar através de culturas e gerações. À medida que as civilizações emergiam, o pão ascendeu a uma posição de grande importância. No Antigo Egito, o pão não era apenas uma fonte de alimento, mas um símbolo da própria vida. Os egípcios viam o pão como um presente dos deuses, profundamente entrelaçado com sua mitologia e cosmologia. Eles desenvolveram técnicas sofisticadas de panificação, usando fornos especialmente construídos para produzir uma variedade de pães. Os egípcios eram mestres da fermentação, descobrindo que o fermento poderia levedar o pão, tornando-o mais leve e saboroso. Essa descoberta revolucionou a panificação, resultando nos pães arejados e saborosos que ainda hoje são apreciados. Os hieróglifos egípcios retratam todo o processo de fabricação do pão, desde a moagem do grão até o cozimento dos pães, destacando o papel central do pão em sua sociedade. Do outro lado do Mediterrâneo, na Grécia Antiga, o pão também era um alimento básico. Os gregos preferiam o pão de cevada, muitas vezes temperado com ervas e especiarias. Eles consumiam pão em quase todas as refeições, mergulhando-o em azeite ou vinho. As padarias eram comuns nas cidades gregas, oferecendo uma variedade de pães para todos os gostos e ocasiões. Os filósofos gregos até contemplaram o significado do pão, com Platão se referindo a ele como o alimento do homem civilizado. O pão desempenhava um papel crucial nas cerimônias e rituais religiosos, tanto no Egito quanto na Grécia. Eles ofereciam pães especialmente preparados às suas divindades, reconhecendo o pão como um símbolo sagrado de abundância e fertilidade. A importância do pão nessas civilizações antigas é evidente em sua arte, literatura e práticas religiosas. Era um alimento que sustentava seus corpos e nutria suas almas, consolidando seu lugar como o sustento da vida. Durante a Idade Média na Europa, o pão permaneceu a base da alimentação. Pessoas de todas as classes sociais dependiam do pão, desde humildes camponeses até ricos senhores.
No entanto, a produção de pão era trabalhosa. O grão era moído à mão usando moinhos de pedra ou moinhos de água, um processo demorado. Os fornos de pão eram frequentemente comunitários, compartilhados entre famílias ou aldeias. O pão medieval era frequentemente mais grosso do que o que consumimos hoje. Centeio e cevada eram grãos comuns, resultando em pães mais densos e escuros. O pão branco, feito de farinha de trigo refinada, era um luxo reservado à elite. O pão não era simplesmente um alimento, desempenhava um papel nos costumes e tradições sociais. As pessoas compartilhavam o pão como um gesto de hospitalidade e o usavam em cerimônias religiosas. Apesar de sua importância, a escassez de pão era uma ameaça recorrente na Idade Média. Secas, inundações ou guerras poderiam interromper as colheitas, levando à fome e à agitação social. Revoltas do pão, alimentadas pelo desespero e raiva pelos preços altos, não eram incomuns. Esses eventos destacam o equilíbrio precário entre o fornecimento de alimentos e a estabilidade social nas sociedades medievais. A disponibilidade e a qualidade do pão tiveram um impacto direto na vida das pessoas. Seção 4. A ascensão das padarias. A transformação da panificação. A ascensão de vilas e cidades no final da Idade Média trouxe mudanças significativas na produção de pão. Surgiram corporações de padeiros especializadas, regulando o comércio e garantindo a qualidade. Essas corporações desempenharam um papel poderoso na sociedade medieval, controlando preços, estabelecendo padrões e treinando aprendizes. Elas ajudaram a elevar o status da panificação de uma tarefa doméstica para uma profissão respeitada. As padarias, antes raras, tornaram-se comuns nos centros urbanos. Esses estabelecimentos ofereciam uma variedade maior de pães, desde pães simples até doces elaborados. O aroma de pão assando, espalhando-se pelas ruas, tornou-se parte integrante da vida na cidade. A padaria tornou-se um centro social, um lugar onde as pessoas podiam se reunir, trocar notícias e comprar seu pão diário. A crescente demanda por pão levou a avanços tecnológicos na panificação. Fornos maiores, movidos a lenha ou carvão, permitiam que os padeiros produzissem maiores quantidades de pão. Novas técnicas, como a fermentação natural, surgiram, aprimorando o sabor e a vida útil do pão. Essas inovações transformaram a panificação de uma atividade doméstica em pequena escala em uma indústria próspera. A evolução das padarias não apenas mudou a forma como o pão era feito, mas também influenciou o tecido social e econômico das cidades medievais. Seção 5. Revolução Industrial e o pão. Um alimento básico produzido em massa. A Revolução Industrial transformou drasticamente a produção de pão. A invenção de moinhos a vapor no século XVIII permitiu a moagem em massa de grãos. Essa inovação aumentou significativamente a eficiência da produção de farinha, tornando-a mais barata e disponível. Os dias de moagem manual de grãos estavam contados à medida que a industrialização se consolidava. O desenvolvimento de moinhos de rolos no século XIX revolucionou ainda mais a moagem de farinha. Esses moinhos, equipados com rolos de aço, podiam produzir farinha mais fina e branca com mais eficiência do que as mós tradicionais. Esse avanço tecnológico levou à disponibilidade generalizada de pão branco, antes um luxo reservado à elite. No entanto, também gerou debate sobre o valor nutricional do pão branco em comparação com as variedades de grãos inteiros. A industrialização também levou à mecanização da panificação. Máquinas de misturar, divisoras de massa e fornos de esteira automatizaram muitas das tarefas antes realizadas manualmente. Surgiram padarias em grande escala, capazes de produzir milhares de pães por hora. A fabricação de pão havia se tornado um processo mecanizado, impulsionado pela eficiência e produção em massa. Embora isso tenha tornado o pão mais acessível e barato,
também levantou preocupações sobre a perda de métodos tradicionais de panificação e o impacto potencial na qualidade do pão.